Bom dia! Vamos lá, vamos dar continuidade então, o tema especial, tema importante, locação comercial. O tema é de grande importância porque você tem que saber orientar o seu cliente tem que saber das informações, o que é uma denúncia cheia, uma denúncia vazia, você vai ficar sabendo hoje, agora, hein? Não vai perder toda quarta-feira das 10 às 10h30 o nosso programa Questão de Direito. Vamos divulgar nosso programa e envie perguntas para o nosso programa também, tá? Isso é importante, isso aí enriquece a aula. Professor, o que é locação comercial? Então a gente precisa tratar primeiramente o que é locação. Em primeiro lugar, locação, a gente conversou sobre isso, o assunto é complexo, não é? A locação é muito simples, né, professor? É nada. Existe uma grande importância nesse assunto, o assunto é complexo sim, porque existem várias legislações que tratam do assunto. Então, para começar e a gente explicar bem esse assunto, você precisa ter esse conhecimento. Locação pode ser tratada de diversas formas, várias legislações eu posso utilizar para tratar de locação. A primeira legislação que eu posso tratar para falar de locação é a Lei 8.245. A Lei 8.245, de 91, alterada pela Lei 12.112, de 2009. É uma lei que veio alterar pouca coisa dentro da lei do inquilinato, a lei de locação. Essa lei alterou pouca coisa, mas a lei vigente, a lei importante, a lei que cuida do assunto, com certeza é a lei do inquilinato. Dentro disso, é importante a gente saber que essa Lei 8.245, alterada pela Lei 12.112, de 2009, ela vai tratar de 3 espécies de locações. Primeira espécie, locação por temporada. Locação por temporada. Conversamos aqui a respeito, você vai achar com facilidade, né? Foi o programa anterior, vai achar no YouTube, vai achar na TV Cresce, é importante você assistir esse programa também. Todos os programas são importantes, é uma sequência lógica, é importante que você tenha esse conteúdo. Assiste um programa, consegue entender outro, isso é importante. Na locação por temporada, nós temos aquela questão dos 90 dias, aquela questão de não renovar o contrato num período maior que 90 dias. Então você já aprendeu tudo naquele programa, volta lá que você vai ter essa revisão. Depois nós temos os imóveis residenciais. Residencial é aquele imóvel que foi locado para moradia, Esquece o residencial, esquece a locação por temporada. Hoje o assunto é locação comercial. Locação comercial é a locação de imóveis não residenciais, tá? Não residenciais, locação comercial. No meu livro está assim, locação comercial, fica mais fácil, mais didático para você compreender, porque a prática a gente usa muito, né? A locação comercial. Professor, é diferente da locação residencial? Sim, né? Na locação comercial, na verdade não uso aquele estabelecimento para morar. Eu uso, na verdade, não uso para residir, mas para abrir um comércio, uma empresa, ou seja, gerar riqueza, circulação de riqueza. Como assim? Se eu tenho um comércio, eu compro um produto de um fornecedor de produtos e serviços e revendo ou fabrico esse produto. E eu preciso de funcionários, pessoas para me auxiliar. Isso está circulando riqueza pelo país, isso aí está gerando riqueza para o país, está circulando dinheiro. Então, o objetivo da locação comercial, ou melhor, não residencial, é circular riqueza. Lógico, toda locação, e eu volto a falar, tem que seguir o princípio da função social da propriedade. Hoje é o princípio do direito imobiliário e do direito civil do momento. O imóvel está aqui para nos servir, né, e praticar a função social da propriedade. Como assim, professor? O imóvel ele está aqui, né, o terreno está aqui para alguém morar ou ter um comércio, a verdade é essa. E aí vem um fundamento aí para o aumento progressivo do IPTU, né? O IPTU, a prefeitura no estado de São Paulo, na verdade no município de São Paulo, está aí realmente criando uma alternativa, aumentando o IPTU para que o imóvel fique vazio, tanto residencial como comercial. E aí o grande fundamento é a função social da propriedade. Então a propriedade está aí para ser usada, ou para um comércio, para uma empresa ou para a moradia. Função social da propriedade. Importante você saber desse princípio aí, tá bom? Legal. Professor, então a Lei 8.245 ela vai tratar de 3 espécies de locações, é isso? É isso, parabéns, é isso mesmo. Quais são, professor? Temporada, residencial e não residencial, que é o comercial. Olha que interessante. Acabou, né, professor? Locação é isso? Não, tem a locação regulamentada pelo Código Civil, que é hotel, motel, aparte hotel, vagas de garagem, é tudo Código Civil. Professor, e as chácaras, hein? E as fazendas? É o Código Civil ou é a Lei 8.245? E aí, para os imóveis rústicos e rurais, eu tenho um grande exemplo de legislação que trata do assunto, que é o Estatuto da Terra. Olha como é complexo, né? Muita gente faz a confusão. A locação é simples, não é? Locação de bens móveis, cadeira, extintor, mesa, computador, Código Civil. Bens imóveis, também é regulamentado pelo Código Civil? Sim. Se for vaga de garagem, é um bem imóvel, né? Ela não sai do lugar. Só que é o Código Civil também.
Lei 8.245, você já sabe, são as 3 possibilidades, tá? Estatuto da Terra, Imóvel Rural e Rústico. Olha como a legislação é extensa, é importante você saber isso, tá bom? Professor, então o que é a locação? A locação comercial é aquela locação que é voltada para a abertura de um comércio, que é voltada para uma empresa, é voltada para uma empresa que vai oferir lucro, né? Ou seja, finalidade econômica. Então, essa é a regra. O que muda, hein, professor, de uma locação comercial para residencial? Além do fato, né, que a locação residencial que é para residir e a comercial para abrir uma empresa, finalidade econômica. Muda os direitos também. Quando eu falo de um imóvel residencial, as teses para uma ação de despejo são outras, né, residencial. Comercial são outras. Existe a proteção também do fundo de comércio. Como assim, professor? Fundo de comércio, quando você fica num imóvel locado, você cria uma clientela, uma carteira de clientes, difícil de conquistar, demora muito tempo, depois de 2, 3, 4, 5 anos, pronto, você criou o seu fundo de comércio. É uma propriedade também. E aí o locador fala assim, eu quero meu imóvel de volta. Dependendo do período desse contrato, se está em vigência ou não, cabe ação renovatória, é uma questão que a gente vai discutir posteriormente. O comerciante tem direito, já tem o direito ao fundo de comércio, ou seja, o locador terá que indenizá-lo. É lógico, precisa analisar a situação concreta, o contexto da história aí, mas normalmente já nasce, a jurisprudência entende, já existem vários julgados nesse sentido, é majoritário já, que hoje existe o fundo de comércio. Então, aquele empresário, aquele comerciante que fica no local por mais de 3 anos gera o fundo de comércio, ou seja, gera o direito à indenização. Então, cuidado com isso. Ah, professor, eu sou advogado ou sou o corretor do locador, o que eu devo orientar o meu cliente para proteger ele? O contrato, se for um contrato menor de 5, 3 anos, realmente não vai gerar um fundo de comércio. Mas esse cliente, né, mesmo ele gerando um fundo de comércio, se ele é um bom cliente, compensa ter esse cliente. Só que se um dia o locador quiser esse imóvel de volta, ele vai ter que fundamentar por qual motivo ele quer esse imóvel de volta e também vai ter que indenizar. E aí entra aquela questão de denúncia cheia e vazia que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Então, imóvel, locação é um empréstimo sim, oneroso, é um empréstimo que eu pago. Professor, peraí, empréstimo não é comodato? Sim, o comodato também é um empréstimo, mas um empréstimo que não é oneroso, eu não pago nada. Se eu te emprestar minha casa no Guarujá, o que acontece? Eu estou te emprestando, você está morando lá, mas não estou te cobrando aluguel, isso é comodato. Ação de comodato, a única ação que eu devo utilizar é quando a outra pessoa se nega a devolver o imóvel em um contrato de comodato, é a ação de reintegração de posse. Falou em locação, é despejo. Ah, professor, despejo, qualquer espécie de locação, isso, despejo é para qualquer espécie de locação. Volto a falar, cuidado com essa ação de despejo, não existe só despejo por falta de pagamento. Existe ação de despejo também por descumprimento contratual, ou ainda existe o despejo porque nesse contrato tinha uma reserva de usufruto e a pessoa que tinha usufruto faleceu, veio a falecer. Ou seja, acabou, extinguiu o contrato de locação. Existem várias questões importantes que devem ser tratadas nesse tema de locação comercial, tá? Então, muito cuidado. Tem direito, sim, ao fundo de comércio. Fundo de comércio de 3 a 5 anos. Pronto, gerou fundo de comércio. É um direito, né? É uma propriedade. Na verdade, você cria uma clientela, uma propriedade sua, tem valor isso no mercado, então você tem que ser indenizado por isso, salvo exceções, e aí tem que analisar cada caso no caso específico, no caso concreto. Olha que interessante, tá? Professor, legal. E aí? E aí eu quero trazer uma dica aqui, é verdade. A gente fala de locação comercial e é importante esse tema trazer em aula para os corretores de imóveis, para os consultores de negócios imobiliários. Por quê? 90% das pessoas que estão empregadas no nosso país estão empregadas através de pequenas e médias empresas. O grande empregador do Brasil não é aquelas empresas enormes, multinacionais, não é. É o pequeno comerciante, o pequeno empresário. Esse pequeno comerciante empresário, por isso ele tem que ter uma proteção realmente, tem o Sebrae, tem outras fundações, associações para ajudar o comerciante com a pequena e média empresa. Porque o Brasil, ele é sustentável, a gente vive, na verdade, em virtude das pequenas empresas, pequenas e médias empresas. 90% das pessoas, dos brasileiros que estão empregados, estão empregados em virtude disso, em virtude das pequenas e médias empresas. Olha que interessante. Então, por isso existe essa proteção. E a lei de locação, eu volto a falar, a lei 8.245 de 91, é a lei que está aqui para proteger quem? O inquilino, o locatário.
ela regulamenta o negócio entre locador e locatário, ela regulamenta. Mas ela está aqui para proteger o inquilino. Na omissão de um contrato, eu vou sempre olhar o lado do inquilino, do locatário, porque essa lei ela vai proteger a parte mais frágil. Poderia utilizar até o termo hipossuficiente, né? Porque você imagina o locatário, se muitas vezes já é difícil para ele, você imagina se não tivesse essa lei 8.245. Meu Deus do céu, um contrato de locação ia ter 6 garantias. Um contrato de locação ia ter 5 reajustes ao ano, né? Ou senão, que nem aquele exemplo que eu dei em aula, o contrato de locação ia ter 5 garantias para ficar bem garantidinho, segundo o locador. Não tem esse negócio, a lei vem para proteger, né? Vem para proteger o inquilino, o locatário, porque senão ia ser uma abusividade total. Então a lei do inquilinato está aí para proteger nesse sentido, tá? Vamos lá, dando continuidade ainda. Professor, qual a orientação que eu tenho que passar para o meu cliente numa locação de imóvel comercial? Em primeiro lugar, você precisa analisar do que lado que você está, né? Se é do locador, se é do locatário. Para o locador, quanto mais tempo o locatário ficar no imóvel, mais ele vai fixar o fundo de comércio. E aí gera direito à indenização, mais difícil fica para tirar depois, né, esse locatário. Porém, se é um bom pagador, se ele não tem intenção de utilizar aquele imóvel para nada, para abrir um comércio, para morar, então ele compensa você ter um bom cliente, um bom locatário, ele paga direitinho, paga corretamente. Se eu estou do lado do locatário, e aí vem várias dicas importantes que você tem que dar. Em primeiro lugar, você precisa da certidão de propriedade, você precisa verificar se o locador é realmente o proprietário, porque senão esse seu cliente vai fazer a locação para abrir um sacolão. E aí depois chega lá um oficial de justiça falando, ó, esse imóvel foi penhorado, perdeu judicialmente o proprietário. Então você precisa, locatário, aí fica a dica, você precisa realmente ter a certidão do imóvel comercial que você está alugando, de propriedade, para saber se aquela propriedade realmente é daquela pessoa que está no contrato, né, do locador. E não só isso, se é dele, se ainda não existe nenhum bloqueio judicial, para você não ter problema. Quando eu falo de imóvel comercial, você normalmente gasta muito para reformar aquele imóvel, para fazer uma publicidade, então você não pode correr esse risco. Então é importante você ter em mãos o locatário, né, a certidão de propriedade. Lembrando que a certidão de propriedade ela pode ser chamada de matrícula a partir de 73, em virtude da Lei 6.015, e antes de 73, transcrição. Ambas são certidões de propriedades, né? Na verdade, o gênero é certidão de propriedade, vem a transcrição 73, matrícula após 73, matrícula um sistema mais informatizado, mais fácil, de mais fácil acesso, inclusive para o cartório de imóveis. Olha que interessante. Cartório de imóveis, competência, tabelião, faz escritura pública, não vamos confundir, tá? Importante a gente saber. Ainda na locação de imóvel comercial, é importante você saber que você tem que fazer essa checagem como corretor, ou se você está fazendo a locação comercial para abrir sua imobiliária, seu escritório, é importante você fazer essa checagem na certidão de propriedade, para você verificar que o locador realmente é o proprietário, que não consta nenhum bloqueio judicial, e é importante também você fazer uma busca na junta comercial, se é o caso, né, do seu tipo de comércio. Por quê? Se constar algum outro comércio lá e não foi dado baixa, você vai ter problema para conseguir abrir a sua empresa com aquele endereço. Nós temos um caso nesse sentido, onde o sujeito investiu muito dinheiro para abrir um sacolão. Abriu o sacolão, gastou mais de 300 mil reais para abrir o sacolão, numa cidade de São Paulo aí. E aí o que aconteceu? Ele não conseguiu, né, praticar os atos constitutivos, ou seja, não conseguiu regularizar a sua empresa perante a junta comercial. Por quê? Porque constava uma empresa ali, né? Então ele foi até o locador e falou, olha locador, você precisa me ajudar, eu preciso do endereço, a gente precisa dar baixa. E não conseguiu dar baixa nisso, aí gerou um processo, ele acabou deixando de pagar aluguel, não estou dando razão nem para um nem para outro, deixou de pagar o aluguel. E aí o que aconteceu? Aí o locador entrou com uma ação de despejo, mas a coisa ficou desse jeito, por quê? Porque com certeza faltou conversa, faltou também um pouquinho de conciliação entre ambos, um ajudar o outro. Olha, tá aqui o endereço, ó, para dar baixa eu vou te passar o endereço, você tem que fazer isso. Passaram uma orientação, né? Então ficou nessa situação porque um não deu orientação para o outro. Então tem que ter esse cuidado realmente na escolha do imóvel. Você tem que analisar se é realmente o locador o proprietário, através de uma certidão de matrícula. Junta comercial você precisa checar para ver se não existe já um comércio ali, não foi dado baixa. Então é importante você fazer isso, tá? Professor, documentação. Contrato, né? Um contrato de locação comercial tem que ser por escrito. Ah, professor, pode ser verbal? Pode. O único contrato de locação que a lei exige que seja escrito é o por temporada, locação por temporada. Mas a gente sabe que na época de hoje não dá mais para confiar no bigode, né?
Então você, como corretor, como advogado, tem que orientar o seu cliente a fazer o contrato de locação por escrito, ainda mais comercial, tá envolvendo dinheiro, tá envolvendo a vida do sujeito, tem que ser por escrito, então é importante. Contrato de locação bem feito tem que ter o título, contrato de locação comercial ou não residencial, contrato de locação por temporada, contrato de locação residencial. Esse é um contrato de locação bem feito. Um contrato de locação bem feito, comercial, além do título, tem que ter a qualificação das partes. É importante isso. Tem que ter a qualificação das partes. Tem que ter também o objeto do negócio. O objeto do negócio, é importante falar, que é a descrição do imóvel. Número de matrícula, transcrição, número de contribuinte, rua, CEP, tem que constar. Tá cheio de contrato mal feito por aí, que você copia no Google, que não, a pessoa tem a coragem de fazer um contrato e não mencionar o endereço. Olha que absurdo. Se eu estou fazendo um contrato de locação, tem que ter o endereço do imóvel que está sendo locado, o objeto do negócio. Tá cheio de contrato de locação sem o endereço. Olha que coisa chata, hein? Então cuidado com isso, tá? Ainda na documentação, e falando também do contrato, é importante falar em garantia. Ah, professor, quantas garantias existem? Existem várias, né? Mas para facilitar didaticamente, vamos pensar em 3. Primeira, fiador. Fiador é obrigação pessoal. Fiador é o cara que levanta a mão e fala assim, ó, se ele não pagar, eu pago, tá? Certo? Vai responder com os bens pessoais. Vai responder com a conta corrente, com uma casa. Não adianta o fiador falar assim, ah, mas eu vou especificar, ó, é esse imóvel aqui que eu vou dar como garantia. Isso não é fiador. Fiador é o cara que levanta a mão e fala assim, se não pagar, eu pago. Ele pode, num contrato de locação comercial, colocar em anexo a esse contrato de locação, algumas propriedades que esse fiador tenha. Mas ele não pode mencionar e falar assim, é aquela propriedade em garantia, porque garantia é caução. É diferente, muita gente confunde, tá cheio de contrato mal feito, hein? Contrato de locação comercial mal feito. Fiador é uma coisa, garantia pessoal. Fiador, caução é outra coisa. Caução é a garantia com bem. Normalmente a gente faz aqueles 3 meses de depósito, né? Mas quero dar uma moto em garantia na caução? Pode dar uma moto. Um carro? Pode ser um carro. Um violão? Pode ser um violão. Porque a garantia da caução está vinculada ao objeto, a coisa, ou a pecúnia, dinheiro, né? Ou algum objeto, móvel ou imóvel. Diferente do fiador. Fiador é o sujeito que levanta a mão e fala, se ele não pagar, eu pago. Olha como é diferente. Depois nós temos a terceira possibilidade, que é o seguro. E aí dentro do seguro nós vamos ter várias subdivisões aí de capitalização, entre outras, né? Mas o seguro, propriamente dito, é aquele que você paga um aluguel e meio por ano. Isso é ótimo para o locador? É bom, sim. Para o locatário que é ruim, porque é pesado, é um aluguel e meio por ano, não é fácil, né? Ainda mais tratando-se de um imóvel comercial, o aluguel normalmente é muito mais caro, né? Então é difícil você pagar um aluguel e meio por ano, e aquele dinheiro vai e não volta mais, é um seguro. Então para o locatário não é negócio fazer contrato por seguro. Já para o locador é um bom negócio, sim. E aí, mas eu sou locador, eu quero por seguro. Aí pode ser que você tenha problema de conseguir fazer essa locação, né? Porque muita gente vai fugir desse seguro. Então toma cuidado nesse sentido também. Mas lembrando sempre que é uma garantia só, hein? Uma garantia só. Ah, professor, não posso colocar 3 garantias no contrato para ficar bem garantidinho? Não tem nada de garantidinho. Ou é uma só ou nenhuma. Eu posso fazer um contrato de locação comercial sem garantia. Qual que é a vantagem, professor? Não vou garantir o contrato. É a liminar, o deferimento da liminar, né? Uma liminar de despejo que eu falo. Com garantia fica mais difícil de conseguir o deferimento dessa liminar. Então, por isso a gente tem a opção de fazer com garantia. Se eu faço com garantia de 3, eu coloco uma garantia só, não posso colocar todas. E do outro lado, posso fazer sem garantia. Cuidado com isso também, tá? Reajuste. Contrato de locação deve ter um reajuste. Cuidado que senão é de salário mínimo. O salário mínimo não foi criado para ser base de reajuste, hein? Muita gente utiliza, mas o salário mínimo não pode ser base para reajuste. Tem que utilizar aí ou outros índices de reajuste, FGV, IGPM, entre outros aí. Mas não o salário mínimo. Tem que ser um só constando no contrato. E prazo, hein, professor? O que é interessante? A lei obriga alguma coisa? A lei 8.245, ela não obriga. Mas ela dá a dica, fala assim, meu querido, locador e locatário, ó, não vou obrigar, hein? Mas se você quiser fazer algo, né, seguindo os parâmetros da lei 8.245, faça um contrato de 30 meses no mínimo. Por quê? Ela dá um plus para quem praticou esse contrato de 30 meses. Ela não obriga, é facultativo. Mas quem praticou esse contrato de 30 meses vai ter o plus. Sabe qual que é o plus? Denúncia vazia. Ação de denúncia vazia. Ou seja, se o locador quiser o imóvel de volta, ele ingressa com uma ação e não precisa justificar. Denúncia vazia? Como assim, professor? Para você guardar didaticamente, pensa numa sacola vazia. Precisa encher essa sacola de informações? Não precisa, denúncia vazia. Mas o contrato tem que ter 30 meses, né? No mínimo. Agora, olha que interessante, se você faz um contrato menor de 30 meses, a lei não te obriga, mas ela não te dá esse plus diferente. Então a sacola tem que ser cheia, ou seja, denúncia cheia. Você tem que fundamentar porque você quer esse imóvel de volta. Olha esse plus, olha o presente da lei 8.245, hein? Olha que interessante.
Doutores, o que eu tenho que falar também aqui no programa? Vistoria prévia. Locação comercial tem que ter essa vistoria prévia, hein? Inclusive falar com os vizinhos, né? Você que é corretor, tem que orientar o seu cliente e ter realmente informações daquele imóvel, né? Para verificar se não é uma área de enchente, se não é uma área que tem outros problemas em relação à natureza, de urbanização, entre outros problemas. Então você tem que fazer uma vistoria prévia também nessa locação comercial, tá? Professor, e as despesas, hein? Como que fica essas despesas de contrato, de locação, certidões, os atos iniciais, né, certidões do imóvel? Como que fica? Por conta de quem? Lógico, as despesas, né, as certidões do locatário ele que paga, do locador ele que paga. Não é o corretor, nem o advogado que tem que pagar essas certidões, senão muitas vezes o negócio não dá certo, você não vai ganhar para pagar a certidão, tem que tomar cuidado nesse sentido. Mas as despesas e tributos, é importante deixar claro que se for mencionar no contrato que o locatário vai pagar, aí pode, mas se não mencionar tem que ser o locador. E cuidado com isso, que existe também uma discussão de jurisprudência também. Não está pacificado nesse sentido. No direito não dá para dar a resposta 2 igual a 2, né? As coisas mudam com constância. Então toma cuidado ainda, depende de cada caso prático, tá? Olha que interessante também. Professor, em relação aos prazos então, esse negócio de denúncia cheia e vazia, a lei obriga a fazer o contrato de 30 meses? Não, mas se você faz o contrato de 30 meses, ela te dá um presente. Qual que é? Denúncia vazia, né? Não fez de 30 meses, então a denúncia é cheia, tem que fundamentar. E o despejo por falta de pagamento? Posso acumular ele com cobrança, né? Pode, mas existem também alguns tribunais do nosso país que acham que não pode acumular. Despejo é despejo, cobrança é cobrança. E aí tem advogado que ingressa com 2 ações. Ele ingressa com uma ação de despejo e ingressa com uma ação no juizado especial civil de cobrança. Por quê, professor? Qual que é a estratégia? No juizado especial civil, que você já sabe, tivemos aula disso, procura aí no YouTube, que você vai achar, na TV Cresce, você vai achar com facilidade. Juizado especial civil é até 40 salários mínimos. E normalmente convoca-se para uma audiência de conciliação. Então, normalmente o advogado usa essa estratégia para ter uma audiência de conciliação e forçar um acordo, talvez. Mas vale um acordo bem feito que uma sentença traumática. A gente conversou sobre isso, né? Olha que interessante. Então, bacana, tema especial, tema importante, hein? Chegou um momento que eu gosto muito, que é a questão X. Roda a vinheta! Gostei, foi um aluno, hein? Esse aluno já mandou várias perguntas aqui, acompanha sempre o Questão de Direito, um abraço pra você, hein? Professor, eu tenho um comércio, tenho uma empresa, o locador pediu de volta essa empresa, devolve meu imóvel que é meu. Você tem a posse direta, eu tenho a posse indireta, ou seja, eu tenho o domínio. É no cartório de imóveis, meu nome que consta lá, eu que sou o dono, eu que tenho o direito real, né? Eu que tenho o direito possessório, devolve pra mim. E aí você fala assim, meu Deus do céu, tô há 5 anos aqui, formei uma clientela, abri uma pizzaria, e agora? Como que eu fico? Vou ter que alugar outro lugar, não tenho direito a indenização nenhuma? Calma. A jurisprudência, ela muda constantemente, é chamada de mutação, né, legislativa, mutação normativa, gosto muito desse termo. Quando eu falo de mutação, muda toda hora, não tem jeito, por isso a gente sempre precisa se atualizar. Tem direito sim, hein? Essa questão dos 3 anos, de 3 para 5 ou mais que 5 anos, você já gerou fundo de comércio. Então você tem direito a uma indenização sim. E vai entrar outras questões também, não é só a indenização do fundo de comércio, também a indenização das benfeitorias, né? Então, dependendo da benfeitoria que você fez no imóvel, existe, claro, nós temos no Código Civil várias espécies de benfeitorias, voluptuárias, entre outras, né, necessárias, mas se você fez uma benfeitoria, gastou muito dinheiro necessário, você tem que ter o reembolso. Se você fez uma benfeitoria que valorizou o imóvel, você tem que ter o reembolso também. Estou falando agora do lado do locatário, hein? E você, locador, por isso precisa, lógico, qualquer coisa que você faça no imóvel precisa da autorização, né? Da autorização do locador, com certeza. Por escrito, inclusive. Né? Locação, o negócio é sério. Tem que ter auto-vistoria inicial, auto-vistoria final, tem que ter recibo da entrega das chaves. Ah, eu quero pintar a parede azul, você quer? Então tem que avisar por escrito, resposta por escrito, o negócio é sério. Mas você tem direito à indenização sim. Lógico, tem que analisar cada caso, uma questão prática, mas dá esse alerta para o seu cliente. Você tem direito a uma indenização? Sim, se gerou fundo de comércio, se fez uma benfeitoria, dependendo da benfeitoria. Olha que interessante, tá? Vamos lá! Grande momento, hein? Pergunte ao professor, o momento que eu mais gosto, a gente consegue interagir aqui. Bacana! Quem mandou a pergunta foi o Fábio de São Roque. Um abraço, Fábio. Obrigado por assistir nosso programa, principalmente hoje, né? Que é época de eleição. Não vai esquecer de votar aí, hein? Tem que votar normalmente na sua cidade aí. Verifica direitinho aí, tá?
Fabio, um grande abraço, São Roque, parabéns, São Roque é uma cidade linda, conheço muito vinho, né? O vinho daí é maravilhoso, bacana. Obrigado por estar assistindo nosso programa, tá? Com muito carinho que a gente faz esse programa para você e para vocês, tá bom? Na locação de imóveis comerciais, o corretor ou a imobiliária são obrigados a arcar com todas as despesas caso o locatário não pague ou precise ser despejado pelo descumprimento de contrato? Adorei a pergunta. Na verdade, essa pergunta, sempre que a gente dá aula de locação comercial, sempre surge. É verdade. Cuidado, hein? Cuidado. Você que é locador, você que é dono de imobiliária, isso aí é muito pacta sunt servanda, que você combinou com o seu cliente. Você não é obrigado, porque você faz administração, se o cliente acontecer dele não pagar, de pagar. Você não é seguro. Uma coisa é seguro, se não pagar, ele vai pagar. Outra coisa é administração. A administração, você tem a obrigação do quê? De zelar pelo negócio, cuidar do imóvel, né? Como assim, professor? Praticar os atos iniciais, está lá no primeiro programa, não vai perder atos iniciais, é só digitar no YouTube ou na TV Cresce, é o primeiro programa nosso, hein? Mais de um ano já estamos aqui, hein? Passa rápido, a vida é uma passagem mesmo, hein? Doutores, olha que interessante aqui. Nessa situação, você só é obrigado a pagar se você combinou, né? Olha, se não pagar eu pago, mas você não tem essa obrigação. O seu serviço como administrador de imóveis, como corretor, como imobiliária, é administrar o bem, cuidar do bem, tirar certidões, praticar o reajuste anual, né? Vistoria no imóvel, passar as informações para o locador, depois passar as informações para o locador. Você é um intermediário, você cuida do imóvel. O locador não tem que ter acesso. Quando ele tem um administrador, um advogado, um corretor, um corretor, uma imobiliária, ele está passando o problema. Ele paga os 8%, 10% lá que foi combinado, foi acordado, para passar o problema. Ele quer o dinheiro na conta dele. Então toma cuidado com isso. Então se você não trabalha nesse formato de pagar se o outro não pagar, já avisa o seu cliente, olha, se eu correr, eu faço de tudo aqui para colocar realmente um locatário que seja um bom pagador. Por isso eu pratico os atos iniciais, tiro certidões, auto de vistoria inicial, final, para que realmente tenhamos um bom cliente. Mas se acontecer, o senhor vai ter que arcar com as despesas judiciais, com o honorário advocatício. Nós temos um advogado aqui para indicar, ou eu tenho um advogado, ou pode ser um advogado do senhor mesmo. Fica desse jeito, você não pode. Já pensou? Você tem uma carteira com 60 imóveis locados, administrados. 10 deixa de pagar. Se você for pagar, você está perdido, né? Então cuidado com isso, explica com o seu cliente. Tudo tem que ser bem conversado hoje, hein? Não dá mais para ter omissão. Hoje as pessoas estão estressadas, né? Então melhor não ficar subentendido nada não, tá bom? Um grande abraço do professor Júlio. Fui, tchau!